Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos tratar de assuntos que dificilmente chegam aqui no Ocidente, pois tratarão de descobertas arqueológicas fantásticas na Crimeia. Tem algumas descobertas na Rússia e outros territórios caucasianos, como os dólmens, que também são pouco conhecidos aqui no Ocidente, mas esses aqui eu acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Vamos lá. Em 1926, Dzerzhinsky, e eu lembro que isso aqui é um site de uma fonte diretamente russa, então a tradução é automática, do russo. Dzerzhinsky deu pessoalmente, em 1926, a ordem de conduzir uma expedição com o objetivo de expor os segredos da Crimeia. Já era uma segunda expedição. A expedição foi confiada ao laboratório de neuroenergética que chefiava algumas das informações preservadas no... É um pouco truncado aqui. Algumas das informações preservadas nos revelam o local da pesquisa. Essa é a costa sul da Península da Crimeia, a região de Bakhchisarai, onde as antigas cidades subterrâneas foram preservadas e seu objetivo é estudar os restos de civilizações antigas e seu conhecimento secreto de gerenciamento de energia e consciência humana. Então eles descobriram aqui, cidades subterrâneas, numa expedição em 1926. Já era a segunda expedição, já tinham sido descobertas algumas coisas antes, e aí eles fizeram essa expedição. Mas em 1991, quase 70 anos depois, um complexo único de 7 pirâmides subterrâneas, e foi esse assunto aqui que me chamou a atenção primeiramente, mas isso é só o começo do que nós vamos ver hoje, tá, pessoal? 7 pirâmides subterrâneas foram descobertas na Crimeia. A altura delas é de 45 a 52 metros, e os picos estão quase no nível do solo. As pirâmides foram descobertas pelo cientista Vitaly Gokh, que realizou pesquisas nesse local para encontrar fontes de águas subterrâneas. As fontes foram encontradas exatamente no local onde estão as pirâmides. Então, como resultado de uma perfuração por um grupo de cientistas liderados por V. Gokh, uma descoberta incrível foi feita. Foi encontrada uma laje de concreto de gesso de alta resistência. Então eu chamo a atenção aqui para vocês do fato de que essas pirâmides, tal e qual as de Gizé, de 45 a 52 metros, foram construídas numa antiguidade muito distante, ao ponto de que elas foram totalmente soterradas por lama. E nós já vamos ver como é que elas foram soterradas. Agora, você que assiste esses canais sobrevivencialistas, estrangeiros principalmente, não esses canais Nutella aí que são sobrevivencialistas de apartamento, que fazem construções com containers e todo tipo de coisa moderna. Sobrevivencialista mesmo, aquele cara que vai sem ferramenta nenhuma, faz ferramenta de osso, de pedra, e quando tu vê, ele já ergueu aí um acampamento completo. Bom, você vê a dificuldade desses sobrevivencialistas reais aí de erguer um simples acampamento. Agora imagine se na antiguidade seria possível erguer pirâmides de 45 a 52 metros. Vocês vão ver que não com a tecnologia que as pessoas pensam que se tinha antigamente. Aqui então as escavações que eles fizeram para descer até a pirâmide, porque eles tiveram que descer vários metros para achar a ponta superior da pirâmide, a pedra Ben-Ben. Aqui mais uma escavação, E aí estudos posteriores então levaram a conclusões impressionantes, quando eles descobriram que acabou sendo uma pirâmide preenchida até o topo com várias rochas. Então aquela rocha que eles descobriram aqui, de concreto de gesso, de alta resistência, era o topo da pirâmide. Então olha como eles desceram escavando, e aí descobriram só o topo, e depois eles perceberam então que tinha mais. Todos os cientistas concordaram em uma coisa: essas pirâmides são reais e únicas. A cadeia de estruturas piramidais, cuja altura então varia de 36 a 62 metros, não pôde ser descoberta nem pelos cientistas nem pelos habitantes das penínsulas, por se encontrarem completamente escondidas no subsolo. Os topos das pirâmides ficam a apenas alguns metros da superfície. A idade próxima das estruturas é de supostamente 7 a 10 mil anos.
É difícil uma análise que eu faço que eu concordo com as datas, né? Aqui, claro, a gente nunca pode ter certeza, mas é uma data muito mais credível e mais próxima da realidade daquilo que a gente sabe que levou essas pirâmides a serem soterradas, né? Que foi o reinício da história. Os objetos desejados nunca foram encontrados, mas o dispositivo mostrava claramente a presença de certos vazios sob o solo. A decisão de fazer um furo deu resultado. Já a 10 metros de profundidade foi encontrada a primeira de muitas pirâmides, construída da mesma forma que as egípcias, de acordo com o princípio da razão áurea. Escaneamos a pirâmide com vários dispositivos modernos, como resultado dos quais novos foram descobertos. De todas as pirâmides encontradas na Crimeia, a pirâmide localizada na região de Ai-Petri é reconhecida como a maior. Então aqui, né, o site está em russo, claro. Eles mostram como eles escavaram aproximadamente de 9 a 10 metros, atingiram, nesse caso aqui, uma lateral da pirâmide, né? Não foi o topo. Então o topo ele já não está tão longe. Se for que o desenho aqui está proporcional, é algo próximo a 3 a 4 metros de altura, abaixo do nível do solo. Mas veja, a parte inferior da pirâmide, se ela tem 62 metros, se ela é a maior, então 42 com 6, desculpe, 62 com 4 mais ou menos, daí 66 metros de profundidade de lama, tá, pessoal? Da base até em cima. E não quer dizer que a pirâmide também, na antiguidade, não pudesse estar talvez numa elevação. Então, o que é que tem soterrado ainda em níveis inferiores da pirâmide, né? Então, claro, eles não conseguiram escavar todo o entorno da pirâmide, porque imagine a quantidade de solo, aqui eles estão com alguma coisa já em andamento, mas imagine a quantidade de solo que teria que ser removida ao redor de uma das pirâmides de Gizé, lá do Egito, por exemplo. Isso é algo fora do normal. Então, isso é uma das descobertas, mas vem mais, pessoal, tem mais coisa. Sob uma delas, dessas escavações, né, foi encontrada uma estátua de esfinge, exatamente. É uma coisa de louco que eles estão descobrindo na Crimeia, que é menor que a grande esfinge egípcia, mas externamente repete exatamente seu contorno e olha para o oeste também. Em 2009, já na montanhosa Crimeia, outra descoberta foi feita. Então, lembrando, aquela anterior ali era de 1991. Agora, em 2009, já na montanhosa Crimeia, outra descoberta foi feita. Outro complexo piramidal foi encontrado como resultado da aplicação do método de varredura de reflexo disperso por impulso de torção. Então, lembrando, eles não escavaram todo o entorno da pirâmide, eles encontraram. Só que hoje existem esses scanners, né, que conseguem refletir de volta aquilo que é rocha e aquilo que é pedra. Então o scanner desenha, tal e qual os radares marítimos, né, eles desenham o que há no fundo do oceano e esses scanners desenham o que há no fundo da Terra. Então, ao contrário de outras pirâmides encontradas anteriormente, as pirâmides descobertas em 2001, não são subterrâneas, elas estão localizadas na rocha, elas são feitas de blocos de pedras processados artificialmente. Até o momento, 4 pirâmides foram descobertas lá. Eles diferem na forma das pirâmides previamente descobertas, são redondos em forma com um topo truncado. Até o momento, 56 estruturas megalíticas foram descobertas na Crimeia. 56 estruturas megalíticas. Vocês imaginem a tecnologia que se tinha para construir isso. Isso aqui é só o que foi descoberto, tá, pessoal? E eu digo, e repito, eu tenho falado isso constantemente, isso aqui está no mundo inteiro. Provavelmente, próximo de você, não importa onde é que você está me ouvindo agora, há estruturas megalíticas. Você nunca, talvez, estranhou algumas estruturas montanhosas com um pico, parecendo com o pico de uma pirâmide, coberto de floresta, coberto de vegetação e barro também, né? Sim, pode ser uma simples montanha, mas pode ser uma estrutura megalítica soterrada há milhares de anos atrás, né? As pirâmides da Crimeia têm uma forma de 3 lados, em contraste com as egípcias, que são de 4 lados. No diagrama feito por cientistas, a estrutura especial da localização das pirâmides da Crimeia está muito bem traçada. Na área da aldeia de Krasny Mak existe uma pirâmide central de 56 metros.
Grupos de pirâmides da Crimeia são combinados, por sua vez, em estruturas menores com pirâmides no centro. Então aqui eles mostram um alinhamento, além de tudo, né? Isso é outra característica dessas construções da antiguidade. Elas eram construídas de forma alinhada. A segunda maior câmara de magma eles colocam aqui, magma, esse é o material com que ela é feita, está localizada na região de Batliman-Lasp, perto de Sevastopol. A maior concentração de pirâmides está perto da aldeia de Krasny Mak, nas aldeias de Chatlivoi e Mnogorochev. É difícil, né, o russo, mesmo traduzido. Este é o centro das pirâmides da Crimeia. Como regra, os topos da pirâmide não são profundos, apenas 1 a 1,5 metro abaixo da superfície da Terra. Ou seja, a parte mais alta dessas pirâmides de 50 metros, nesse caso aqui, está a 1 metro e meio abaixo da superfície da Terra. Você calcula a quantidade de água que foi possível para movimentar essa quantidade de lama ao ponto de cobrir mais de 50, 60 metros de pirâmides, né? Isso sem contar que essas pirâmides eventualmente estejam em topos de pequenas colinas ou grandes colinas, né? Bom, aqui nós temos um mapa parcial da Crimeia, né? E aí eles sinalizam onde é que está esse complexo piramidal. Veja só esses desenhos em forma de triângulo aqui vermelhos, né? Então veja que eles são complexos alinhados. Então veja aqui no entorno são algumas pirâmides com uma pirâmide maior no centro. Então imagina-se aqui que isso aqui provavelmente deve estar alinhado aqui. Aqui já uma pirâmide aparentemente maior pela proporção que eles desenharam, né? Enfim, no total então desta descoberta foram 37 pirâmides descobertas na região da Crimeia. Os cientistas que descobriram essas pirâmides encontraram séria oposição das autoridades ucranianas da época, a sensação de que realmente existe um tabu que proíbe as pessoas de estudar o fenômeno das pirâmides com mais detalhes. Lógico que existe um tabu, lógico que existe uma proibição. Porque se as pessoas entenderem o que aconteceu na antiguidade e que a nossa história, aquilo que nos é contado hoje, é totalmente, eu não digo totalmente, mas é quase que totalmente fantasiosa, ilusória, é uma historinha para crianças, né, toda manipulada para que as pessoas não entendam sua origem divina, né? Então, se as pessoas descobrissem a realidade, é evidente que as autoridades perderiam o seu poder em cima do povo, né? As pessoas iriam agir de uma maneira totalmente diferente. Então aqui eles mostram algumas descobertas, veja só, aí tem algumas filmagens, as escavações. Aqui são outras pirâmides. As pessoas, é isso que eu digo, as pessoas aqui no Brasil mesmo, elas passam elas passam por montanhas, passam por algumas elevações e pensam, é uma simples montanha, mas olha, isso aqui é a típica imagem que você acha pelo Brasil. Tomar uma água aqui para não... É a típica imagem que você acha aqui pelo Brasil, uma pequena montanha, uma pequena elevação, e você não nem imagina, às vezes, que ali embaixo tem uma pirâmide. E há uma espécie de desincentivo pelas descobertas, né? Não é incentivado esse tipo de descoberta. Por quê? Nós já estudamos isso quando nós estudamos as questões smithsonianas, né? Dos institutos smithsonianos, como eles se interessam por esconder esse tipo de coisa. Bom, vamos adiante. Talvez uma das descobertas arqueológicas mais significativas na Crimeia foi a descoberta de pirâmides subterrâneas. Essas estruturas são muitas vezes maiores do que as famosas pirâmides egípcias, que já são grandes, né? Mas essas aqui são maiores. Os cientistas estão perdidos em especulação sobre o propósito dessas estruturas. Uma coisa é indiscutível, que complexos feitos pelo homem foram criados por criaturas desconhecidas. Eles estão dizendo, em outras palavras, que não foi o homem que construiu isso aqui. Isso aqui é uma tradução truncada do russo, tá, pessoal? Mas que seriam criaturas desconhecidas. Claro, são as criaturas pré-reinício da história, aquelas que foram exterminadas no Grande Dilúvio. Então, com a ajuda de tecnologia e conhecimentos não disponíveis ao nosso entendimento. Ou seja,
Eles concordam que essas criaturas construíram o que construíram com tecnologia e conhecimento anacrônico. Óbvio. E eu não estou falando aqui, pessoal, de alienígenas, não é isso. Quem está na comunidade fechada sabe do que eu estou falando, mas basicamente é aquilo que seria descrito em Gênesis 6. A mistura das criaturas com as filhas dos homens. Então, os entusiastas da ciência já descobriram várias estruturas semelhantes em toda a península. Então, é uma ponta lá da Crimeia. Além disso, alguns deles aparentemente estão em funcionamento, já que se ouve um estrondo no subsolo, se sente vibração, que nada tem a ver com atividade sísmica. Então, eles dizem que eles acreditam que há algum tipo de atividade ainda lá embaixo da Terra. E aí ninguém pode mexer nisso aí, ninguém pode escavar. É realmente aquilo que a gente fala na comunidade. Então aqui eles escavaram, aqui veja só, tem uma pirâmide e ela é complementada com alguma espécie de rosto de esfinge. Veja que é parecido com a esfinge egípcia, né? Então ela é grudada, diferente do caso egípcio. Esse rosto aqui ele está grudado com a estrutura piramidal. Só não me peçam para traduzir isso aqui do russo, tá, pessoal? Então aqui, ó, os russos, ou o pessoal lá da Crimeia, afinal, né, está aqui demonstrando essa mesma imagem que vocês têm aqui, ó. Eles têm aqui, podem perceber que é a mesma, né? Então aqui ele fala de algo parecido com uma estrutura redonda contendo CO2 dentro. Aqui, ó, na ponta da península, as várias pirâmides alinhadas, isso aqui é o interessante. Aliás, as pirâmides do Egito, elas estão alinhadas com a constelação de Órion. Normalmente, as estruturas megalíticas, elas eram alinhadas com estrelas. E elas têm a ver também com energia magnética, tá, pessoal? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Bom, os cientistas acabaram encontrando, as surpresas não param, vamos adiante. Acabaram encontrando uma câmara perto da pirâmide. Ela contém a esfinge, maior do que sua contraparte egípcia. Tendo feito uma análise comparativa da clivagem da pirâmide de Gizé e da pirâmide de Crimeia, os entusiastas descobriram, para sua surpresa, que ambas as pirâmides eram feitas do mesmo material. Os entusiastas dos cientistas, depois de um tempo, enfrentaram outro problema. De repente, sem explicar os motivos, as autoridades ucranianas proibiram todo tipo de prospecção. Lógico que vão proibir. Mas nem isso parecia suficiente para elas. Mandaram concretar as covas já feitas e o local da escavação foi cercado por arame farpado. Óbvio, as autoridades, talvez as autoridades locais nem saibam, mas aqueles que estão por trás, que estão controlando a verdadeira o destino da humanidade, que estão tentando nos manter na ignorância, que querem fazer guerra a Deus, né? Esses estão escondendo a verdade. Eles não querem que a gente saiba que aquilo que existiu no pré-reinício da história, eles querem trazer de volta para a atualidade, que eles querem que nós venhamos a ter o mesmo tipo de vida que existia nos tempos de Noé, que está quase chegando, está começando isso, aliás, nesse exato momento. Então eles concretam, eles proíbem, eles fecharam o local, porque as pessoas não podem descobrir a verdadeira história. Mas a verdadeira história, ela está nos livros apócrifos, ela está no livro de Gênesis 6, no que diz respeito a isso aqui, né? E aí a única coisa é que as pessoas não leem, ou quando leem, não entendem. Então, através da imprensa, todos os tipos de difamação e desmascaramento... Meu Deus! Todo tipo de difamação e desmascaramento da descoberta de Vitaly Gó começaram imediatamente. As autoridades oficiais fizeram o possível para minimizar a escala da descoberta, acusando os cientistas de pseudociência. Daí, lógico, né? Concreta, proíbe de continuar e depois, né, ridicularizam a descoberta. Por causa desse hype, involuntariamente, tem-se a impressão de uma conspiração mundial que tenta esconder informações da população em geral. Com certeza. As pirâmides do Egito só não estão escondidas porque lá é um local desértico, né? E aí o deserto acaba movimentando, o vento acaba movimentando a areia, e aí então não teve como esconder, mas senão eles teriam escondido também. Há muita coisa. Eu já citei o município de Rio do Campo, mais especificamente
um local chamado Salto da Pasta, onde as pedras do rio foram cortadas de uma maneira muito estranha. Mas não vamos entrar em detalhes. Da palavra de Vitaly Gore, a própria pirâmide da Crimeia, quando a descobrimos, não parecia uma pirâmide. No momento inicial pensamos que era apenas um tipo de estrutura subterrânea, que é isso aqui, né? Mas então descobrimos que havia algum tipo de energia do topo da pirâmide subterrânea. Não foi difícil desvendar esse fenômeno. Esse é o chamado princípio dos guias de ondas. Eles chamaram aqui de princípio do guia de onda, mas isso aqui ele é reflexo da construção, ele é uma espécie de ressonância magnética, porque as pedras, até mesmo aquele grande obelisco que tem hoje, eu esqueço o nome, mas ele é um dos maiores do mundo, que inclusive ele está tombado e rachado, me falha o nome dele agora. Mas se você aproxima o ímã da ponta dele, ele puxa o ímã, né? Então, essas estruturas megalíticas, elas, no cume dela, no topo dela, elas tinham magnetismo. Então, esses guias de ondas que eles chamam aqui é magnetismo. O que é interessante é que a estrutura da pedra da pirâmide da Crimeia está envolvida em um esquilo, chamam aqui. Não sei qual é a tradução correta. Aqui podemos concluir que foram construídos na era dos dinossauros. Isso aqui é outro grande engano. E está correto dizer que foi a era do que hoje se chama dinossauros, a era em que se construiu essas pirâmides, de 7 a 10 mil anos atrás. Porque de dinossauro isso aqui não era nada. Aí eles falam aqui de 65 milhões de anos atrás, errado, totalmente errado. Uma estrutura incompreensível coberta com a máscara de silicato também foi descoberta perto da pirâmide subterrânea de Sevastopol, na Crimeia. Assemelha-se a uma tampa e é incrivelmente durável. Um golpe com uma marreta foi o suficiente para abrir essa estrutura, eu imagino, né? Com a parte da pirâmide, nenhum dano especial foi infligido quando passamos pela cúpula. Descobriu-se que as pirâmides estão organizadas em certa sequência. Aí aqui eles passam as coordenadas para quem quiser localizar onde é que elas estão, né? Provavelmente uma ou outra vocês vão encontrar a escavação iniciada e depois lacrada, né? Aí vocês podem copiar aí as coordenadas caso queiram. E mais duas pirâmides estão localizadas a poucos quilômetros deste local. Elas estão localizadas na mesma linha de nordeste a sudeste, na zona de Sevastopol, do cabo Kherson ao cabo Sarik, ao longo da costa. Na mesma linha estão Stonehenge, as pirâmides de Tibete e as pirâmides submersas da ilha de Páscoa. Então isso é global, né, pessoal? Isso era de nível mundial, as conexões antigamente de nível mundial. Aliás, as conexões dessas civilizações estavam em todo o mundo, inclusive, como eu falei, acho que no penúltimo ou no antepenúltimo vídeo aqui, onde eu falava dos portais lá do Peru, né? Então aqui eles mostram mais ou menos onde é que estariam esses alinhamentos. E eu não vou abrir muita coisa aqui do que é. Quem entrou na comunidade fechada vai acabar chegando no assunto de que para que servia de fato essas estruturas megalíticas. Isso aqui não era para enfeite, tá, pessoal? Não pensem que mesmo com a grande tecnologia que existia antigamente, alguém fez isso aqui meramente para enfeitar. Isso aqui tinha uma função muito grande, como a tecnologia que o ser humano está construindo hoje, mais ou menos tem. E aí, bom, aqui eles descobriram então algumas coisas na Crimeia, que estavam mais em topos de montanhas. O mais famoso dele é o Saki, que você pode ver aqui, né? Isso aqui já é uma imagem mais comum, eu acho que vocês já devem ter visto essa imagem aqui. Aqui como é que ela é internamente, veja como as pedras eram esculpidas de uma maneira praticamente milimétrica, e aí elas tinham uma protuberância para frente aqui. Aqui as pirâmides redondas, né? Estruturas megalíticas redondas. Isso aqui é a cúpula delas, a parte de cima sendo olhada de baixo. E aqui o desenho, né? Uma gravura do que foi feito. Pessoal, o reinício da história foi feito. Muita coisa está sendo escondida há muito tempo. Só que nós estamos na época do que se chama Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? Não é fim de mundo. Apocalipse quer dizer revelação. Nós estamos na época das revelações. É por isso que as serpentes aí estão tão alvoroçadas, porque elas sabem que nós estamos
descobrindo muita coisa e revelando, levando adiante conhecimento para outras pessoas. E então, em breve, elas vão sabotar a internet no mundo inteiro, para que, proibindo esse tipo de conhecimento, tal e qual eles mandaram concretar essas descobertas, eles vão proibir a gente de levar esse tipo de informação. Não sei se vai demorar muitos anos, eu acredito que não. Mas, enquanto isso, nós vamos levando isso para vocês, e eu espero que vocês guardem isso muito bem e levem adiante, porque nem todos nós vamos poder seguir adiante depois de tudo isso que eles têm planejado aí para os próximos 10 anos até 2030. Nem todos chegaremos lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.